No coração do Médio Oriente, no cruzamento de continentes e de civilizações, existe uma nação de contrastes profundos. É uma faixa de terra tão pequena que se poderia atravessar de carro em poucas horas e, no entanto, encerra dentro das suas fronteiras um mundo inteiro de paisagens diversas. Desde a vastidão escaldante do deserto do Negev, a sul, até às colinas verdejantes e suaves da Galileia, a norte. É um lugar onde o peso de 4.000 anos de história é uma presença tangível, gravada nas pedras antigas das suas cidades e tecida no próprio tecido da sua identidade. E ainda assim, é também uma terra de movimento incessante para a frente, um centro de inovação moderna, uma sociedade definida pela sua energia vibrante e acelerada. Este é Israel, um país onde lugares sagrados, venerados por 3 das grandes religiões do mundo, se erguem a poucos minutos de distância de campos tecnológicos deslumbrantes. Um lugar onde as tradições antigas não são relíquias do passado, mas são vividas e respiradas no ritmo do cotidiano, coexistindo lado a lado com uma cultura secular e cosmopolita. Compreender a vida aqui é compreender este constante e dinâmico diálogo entre o antigo e o moderno, entre o sagrado e o profano, entre o peso da história e o apelo do futuro. Esta não é uma história de manchetes ou de conflito, mas sim das realidades discretas e cotidianas das pessoas que chamam esta terra complexa e fascinante o seu lar. Esta é a história da vida diária em Israel. O ritmo do dia a dia em Israel começa, muitas vezes, antes de o sol nascer por completo e desenrola-se de forma diferente consoante o lugar onde nos encontramos. Na cidade antiga de Jerusalém, a manhã chega envolta numa espécie de reverência silenciosa. A primeira luz ilumina pedras que testemunharam milênios de história. O dia pode começar com o som do chamamento muçulmano à oração, ecoando de um minarete, com o repicar dos sinos de uma igreja, ou com o murmúrio discreto de uma oração judaica. Aqui, a rotina matinal está impregnada de um sentido de intemporalidade. Uma caminhada pelas vielas estreitas e sinuosas da cidade velha revela um mundo que desperta praticamente como despertou durante séculos. Comerciantes a levantar as persianas metálicas das lojas, o aroma de pão acabado de cozer e de café forte perfumado com cardamomo a encher o ar. A apenas 1 hora de carro para o oeste, mas um mundo inteiro de distância em atmosfera, a cidade de Tel Aviv acorda para uma energia completamente diferente. Este é o coração moderno e secular de Israel, uma cidade que vive e respira à beira do Mediterrâneo. Aqui, a rotina matinal é ativa e voltada para fora. O passeio marítimo, o Tayelet, já fervilha de corredores, ciclistas e pessoas a passear os seus cães. Os cafés que ladeiam as avenidas estão em plena azáfama, com os residentes a tomar um expresso e um pastel a caminho do trabalho. A cultura aqui é descontraída e cheia de energia. O dia não começa em contemplação silenciosa, mas ao som do trânsito, da conversa animada e do embate suave e rítmico das ondas na areia. Seja numa tranquila povoação do deserto, numa aldeia agrícola comunitária conhecida como kibbutz, ou numa cidade fervilhante, a comunidade é o alicerce da sociedade israelita. Os bairros são, em regra, unidos, e a fronteira entre a vida privada e a vida pública é ténue, quase porosa. A vida na rua é vibrante e essencial. É nos passeios, nos jardins locais e nos mercados a céu aberto, o shuk, que a vida cotidiana da comunidade se desenrola. Ali, as pessoas não vão apenas às compras. Encontram-se, conversam, discutem de política, partilham notícias sobre as suas famílias. E talvez muitos de nós reconheçam algo familiar nesse gesto simples de ir ao mercado e acabar por ficar meia hora a conversar com o vendedor, como se o tempo, ali, contasse de outra maneira. A família, por si só, é a pedra angular absoluta desta cultura. É comum várias gerações viverem na mesma cidade, e os encontros de família são frequentes, ruidosos e centrais na vida social. Este forte sentido de comunidade e de família proporciona um sistema de apoio profundamente enraizado, uma âncora de estabilidade numa região que raramente é estável. Falar de uma única identidade israelita seria ignorar o mosaico rico, complexo e por vezes difícil de culturas que compõem esta nação. A identidade do país está profundamente enraizada na sua herança judaica, uma ligação a esta terra que se estende por milhares de anos. Essa herança é uma parte viva e palpitante do presente. A língua hebraica, revivida depois de 2 milênios como língua adormecida, é hoje a língua vibrante da rua, dos negócios e da arte. O ritmo da semana é moldado pelo calendário judaico, que culmina no Shabat, o dia de descanso, que começa ao pôr do sol de sexta-feira.
À medida que a tarde de sexta-feira se aproxima, uma mudança perceptível toma conta do país inteiro. O ritmo frenético da semana desacelera. Em Jerusalém e noutras zonas religiosas, a vida quase para por completo. Os negócios fecham, os transportes públicos interrompem-se e um silêncio profundo desce sobre as famílias reunidas para o tradicional jantar de sexta-feira à noite. Mas Israel não é um bloco único. É uma sociedade multicultural onde inúmeras comunidades vivem lado a lado. A comunidade árabe-israelita, que reúne muçulmanos e cristãos, representa mais de 20% da população. São parte integrante do tecido da nação, com uma cultura, tradições e língua árabe próprias, amplamente faladas. Em cidades como Nazaré e Haifa, a cultura árabe é vibrante e visível na comida, na música e na vida cotidiana da comunidade. Os drusos, um grupo religioso singular de língua árabe, vivem em aldeias nas regiões setentrionais da Galileia e do Carmelo, preservando as suas próprias tradições e um forte sentido de identidade comunitária. Esta diversidade é uma fonte de riqueza cultural, mas também apresenta desafios contínuos de coexistência e de integração. Talvez seja essa a pergunta que fica no ar, sem resposta fácil. Será que a convivência entre tantas identidades diferentes é, no fundo, a maior força de um lugar ou o seu desafio mais delicado? Cada um poderá ter a sua própria resposta. A história nesta terra não é um tema distante estudado em livros. É uma força presente e poderosa que moldou a identidade de cada comunidade. A memória coletiva de triunfos históricos, de tragédias e de narrativas religiosas antigas informa a visão do mundo dos israelitas de todas as origens. Viver aqui significa navegar num mundo onde a história antiga e a identidade moderna estão em diálogo constante, moldando o presente e definindo o futuro. Lado a lado com a sua história milenar, Israel cultivou uma das economias mais dinâmicas e inovadoras do mundo. O país é mundialmente conhecido pelo seu setor de alta tecnologia, muitas vezes chamado de Silicon Valley. Este ecossistema de startups, de sociedades de capital de risco e de centros multinacionais de investigação e desenvolvimento concentra-se na planície costeira em torno de Tel Aviv. A cultura deste setor caracteriza-se pelo ritmo acelerado, pela informalidade e por um espírito de inovação incansável. É um mundo de jovens empreendedores, altamente instruídos e ambiciosos, movidos por uma cultura que encoraja o risco e que não teme o fracasso. Este espírito de nação startup tornou-se uma parte essencial da identidade israelita contemporânea. Mas a economia está longe de ser unidimensional. A agricultura, por exemplo, sempre foi um pilar da história desta nação. Confrontados com um clima árido e recursos hídricos limitados, os agricultores e cientistas israelitas tornaram-se pioneiros em tecnologia agrícola, desenvolvendo técnicas revolucionárias como a rega gota a gota, que transformou a agricultura em climas secos por todo o mundo. Hoje, o país produz uma abundância notável de frutas, legumes e flores, muitos deles destinados à exportação. O turismo é outro pilar vital da economia, atraindo todos os anos milhões de visitantes aos seus locais históricos, religiosos e naturais. Desde os marcos sagrados de Jerusalém até à cidade balnear de Eilat, junto ao Mar Vermelho. A indústria turística sustenta o sustento de uma parte significativa da população. Ao lado destas grandes indústrias, a economia é impulsionada por incontáveis pequenos negócios, desde oficinas de bairro até restaurantes de família. Estas empresas formam a espinha dorsal das comunidades locais, refletindo uma cultura de trabalho árduo, resiliência e um espírito empreendedor profundamente enraizado. Esta mistura de tecnologia de ponta e de comércio tradicional define o mundo do trabalho israelita contemporâneo. A gastronomia de Israel é um reflexo direto e delicioso da sua geografia e da sua herança cultural diversificada. A cozinha é uma fusão vibrante de tradições do Médio Oriente e do Mediterrâneo, construída à volta de ingredientes frescos, sazonais e cultivados localmente. A ideia de comer fresco não é aqui uma moda passageira, é um pilar fundamental da cultura alimentar. Os mercados a céu aberto, os shuk, são o coração pulsante da cena gastronômica. Lugares como o Mercado Mahani Yehuda, em Jerusalém, ou o Mercado Carmel, em Tel Aviv, são um festim para os sentidos, uma explosão de cor, som e aroma, com bancas repletas de azeitonas brilhantes, especiarias perfumadas, frutas e legumes frescos, queijos artesanais e pão acabado de sair do forno. A dieta diária é rica em vegetais,
As saladas não são um acompanhamento, são a peça central de quase todas as refeições, sendo a mais célebre a salada israelita, finamente picada, de tomate, pepino e cebola. O pão é essencial, seja o simples pão pita, perfeito para acompanhar o hummus, ou a challah entrançada, que ocupa lugar de honra na mesa do jantar de Shabat. A comida de rua é uma obsessão nacional e um grande igualador, apreciada por pessoas de todas as condições. O icônico falafel, bolinhas fritas de grão de bico recheando um pão pita com salada e tahine, e o shawarma, carne assada no espeto e cortada em fatias finas dentro de um pão lafa, são presenças constantes na paisagem urbana. Mas o verdadeiro coração da cultura alimentar israelita está no lar. As refeições em família são rituais cultivados com carinho, um momento de ligação e de partilha. Um jantar típico pode incluir uma coleção de meze, pequenos pratos, hummus, baba ganoush, tahine, várias saladas, seguidos de um prato principal de carne grelhada, peixe ou um guisado de legumes reconfortante. A cultura de café também está profundamente enraizada no cotidiano. Os cafés não são apenas lugares para beber rapidamente uma bica. São espaços de convívio, salas de estar ao ar livre onde as pessoas se encontram para negócios, para conversar com amigos ou simplesmente para se sentarem a ver o mundo passar. Da comida de rua mais simples ao banquete de família mais elaborado, a comida em Israel é mais do que sustento. É comunidade, é tradição, é a celebração de sabores frescos e vibrantes. Para um país deste tamanho, Israel possui uma paisagem natural surpreendentemente diversa e bela. Este ambiente não é apenas um cenário de fundo para a vida, é parte integrante da identidade nacional e uma fuga preciosa à intensidade da vida urbana. A longa costa mediterrânica é o recreio do país. As praias de areia de cidades como Tel Aviv e Haifa são uma parte central do cotidiano. Um lugar para nadar, para surfar, para jogar matkot, o jogo de raquetes tão popular, ou simplesmente para relaxar e conviver. Mais a sul, a paisagem transforma-se no vasto e majestoso deserto do Negev. É um mundo de beleza austera e silenciosa, de crateras dramáticas, oásis escondidos e formações rochosas antigas. O deserto não é visto como uma paisagem vazia, mas como um lugar de aventura, de história e de renovação espiritual. Mais a leste, encontra-se uma das maravilhas naturais mais singulares do mundo, o Mar Morto. Situado no ponto mais baixo da Terra, as suas águas extraordinariamente salinas e ricas em minerais criam uma experiência quase irreal, permitindo aos visitantes flutuar sem esforço à superfície. Existe uma cultura profundamente enraizada de explorar a Terra a pé. O caminhar, conhecido como Tiul, é um passatempo nacional para israelitas de todas as idades. Aos fins de semana e nos feriados, os inúmeros parques nacionais e reservas naturais do país enchem-se de famílias e de grupos de amigos. Trilhos bem sinalizados, como o abrangente Trilho Nacional de Israel, que atravessa todo o país de norte a sul, cruzam a paisagem, passando por florestas exuberantes na Galileia, ao longo de rios históricos e adentrando-se em desfiladeiros desérticos remotos. Este amor pelo ar livre, por essa ligação à terra, é um aspecto poderoso e unificador da experiência israelita, uma forma de apreciar a beleza profunda e variada deste pequeno e precioso canto do mundo. A energia de Israel moderno talvez seja mais visível no seu movimento constante. O país está ligado por uma infraestrutura sofisticada e em constante expansão que sustenta o ritmo acelerado do dia a dia. Na região central, densamente povoada, as estradas enchem-se, muitas vezes, do trânsito pesado das deslocações diárias. O automóvel é uma parte central da vida de muitas famílias, mas o sistema de transportes públicos é extenso e amplamente utilizado. Uma rede de comboios modernos e confortáveis liga as principais cidades, oferecendo uma forma rápida e eficiente de viajar entre Jerusalém, Tel Aviv, Haifa e o Sul. O sistema de autocarros públicos é o verdadeiro cavalo de batalha dos transportes da nação. Os seus autocarros verdes são uma imagem familiar em qualquer autoestrada ou rua da cidade, chegando até às povoações mais remotas. As estações centrais de autocarros, nas grandes cidades, são verdadeiras colmeias de atividade, centros complexos e movimentados que espelham o movimento constante da população. Esta infraestrutura está em permanente desenvolvimento. Constroem-se novas autoestradas, prolongam-se linhas ferroviárias e cidades como Tel Aviv constroem agora um novo sistema de metro ligeiro para aliviar o congestionamento urbano. O Aeroporto Internacional Ben Gurion, situado perto de Tel Aviv, é a principal porta de entrada internacional do país, um centro moderno e eficiente que liga Israel ao resto do mundo.
Este desenvolvimento e este movimento constantes são um testemunho do foco da nação no crescimento e na modernidade. Refletem uma sociedade que não fica parada, mas que está sempre a construir, a ligar, a avançar, numa procura constante de encurtar distâncias e de superar as limitações geográficas do seu pequeno território. Para os jovens de Israel, crescer significa percorrer um caminho que é, de muitas formas, único. O sistema de ensino é uma prioridade nacional, com uma forte ênfase no desempenho académico em ciências, matemática e humanidades. Depois do ensino secundário, no entanto, o caminho afasta-se de muitos dos seus pares pelo mundo fora. Para a maioria dos jovens judeus israelitas, o serviço militar é uma experiência obrigatória e profundamente formadora. Os rapazes servem durante quase 3 anos e as raparigas durante 2, nas Forças de Defesa de Israel, as EFDI. Este período de serviço é um verdadeiro rito de passagem. É um tempo em que jovens de diferentes origens sociais, económicas e religiosas se encontram, forjando laços profundos e aprendendo lições de liderança, disciplina e responsabilidade. É uma experiência que incute um forte sentido de identidade nacional e de destino partilhado, moldando a sua visão do mundo muito depois de terminado o serviço. Talvez valha a pena perguntarmos-nos, ao imaginar esses anos de juventude passados de fardamento vestido em vez de nas aulas de uma faculdade, se sacrificaríamos assim uma parte da nossa juventude por um sentido de pertença coletiva, ou se resistiríamos a esse chamamento. Depois do serviço militar, muitos jovens israelitas partem para uma longa viagem pelo mundo, uma oportunidade de descomprimir e de conhecer outros lugares antes de se estabelecerem na etapa seguinte das suas vidas. O ensino superior é um objetivo comum e as universidades do país são centros de investigação e de ensino respeitados internacionalmente. A cultura jovem é vibrante e diversa. Em cidades seculares como Tel Aviv, é um mundo de música, de arte e de uma vida noturna próspera. Os jovens estão ligados ao mundo, são ambiciosos e orientados para a carreira. Enfrentam os desafios universais da sua geração, mas com uma camada adicional de complexidade, equilibrando o apelo de um mundo globalizado e moderno com as tradições profundamente enraizadas da sua cultura, construindo um futuro para si próprios num país onde o peso do passado e as incertezas do presente estão sempre por perto. O ritmo da vida em Israel muda radicalmente com o pôr do sol. O período diurno é definido pelo trabalho, pela energia e por uma atividade intensa. As ruas das cidades enchem-se dos sons do comércio e do trânsito. Os mercados atingem o seu auge, um turbilhão de vendedores a gritar e de compradores decididos. Os locais de trabalho, desde escritórios corporativos a estaleiros de construção, funcionam a um ritmo elevado. O dia é produtivo, concentrado, voltado para o exterior, reflexo de uma sociedade construída sobre o trabalho árduo e a vontade de avançar. Ao anoitecer, uma energia diferente toma conta de tudo. A vida começa a voltar-se para dentro, para a comunidade, a família e o lazer. Em cidades como Tel Aviv e Jerusalém, a cena dos restaurantes ganha vida. Uma paisagem gastronómica diversa oferece tudo, desde restaurantes de autor sofisticados a simples tasquinhas acolhedoras. A cultura de sair para jantar é forte, uma oportunidade de conviver e de descontrair depois de um longo dia. Em Tel Aviv, a noite continua numa oferta vibrante de bares, discotecas e locais de música ao vivo, que permanecem animados até tarde. Mas, para muitos, o serão é um assunto mais tranquilo e doméstico. O ritual noturno mais comum e mais estimado é o jantar em casa com a família. Ao cair da noite, as luzes dos bairros residenciais acendem-se com um brilho quente, sinalizando um recolhimento coletivo ao conforto e à segurança do lar. As ruas destes bairros ficam serenas, o silêncio quebrado apenas pelo murmúrio de conversas vindas de janelas abertas ou pelo som de crianças a brincar. Este contraste noturno, entre a energia pública e vibrante da vida noturna e o refúgio silencioso e privado da vida familiar, capta a natureza dupla de uma sociedade que valoriza tanto o envolvimento social dinâmico como os laços profundos e reparadores do lar. Quem, olhando para essas janelas iluminadas ao entardecer, não reconhece nelas um pouco da própria casa, do próprio desejo de voltar para junto dos seus? Pintar um retrato da vida cotidiana em Israel, sem reconhecer os seus desafios inerentes, seria contar apenas metade da história. Este é um país onde a realidade geopolítica é uma presença constante e incontornável na vida dos seus cidadãos.
O conflito regional em curso e a situação política complexa significam que a segurança é um aspecto omnipresente da rotina diária. Está visível na presença de soldados nos espaços públicos, nos controlos de segurança à entrada de centros comerciais e edifícios públicos e na consciência coletiva, sempre atenta ao ciclo de notícias. Há gerações que os israelitas vivem com o stress subjacente de um conflito potencial. Esta realidade fomentou uma psicologia nacional singular, uma mistura de resiliência, de tendência para viver o momento presente e de uma consciência profundamente enraizada da fragilidade da sua situação. Os debates políticos são intensos e apaixonados, tocando em questões fundamentais de identidade, de segurança e do futuro da nação. O custo de vida é elevado, sobretudo nos grandes centros urbanos, criando pressões económicas para muitas famílias. Existem ainda disparidades sociais e económicas significativas entre diferentes segmentos da população, gerando tensões internas com as quais o país continua a lidar. Viver nesta terra, historicamente disputada, significa navegar uma realidade muitas vezes carregada de complexidade e incerteza. Estes desafios não são questões políticas abstratas. Estão entrelaçados no tecido da vida cotidiana, moldando decisões, conversas e a forma como cada pessoa que vive aqui encara o mundo. Perante estes desafios inegáveis, surge uma pergunta fundamental. Por que razão escolhe alguém construir a sua vida aqui? As respostas são profundamente pessoais, mas giram, muitas vezes, à volta de um conjunto comum de forças poderosas e intangíveis. Para muitos, especialmente para os judeus israelitas, existe uma ligação inquebrável a esta terra, um sentimento de regresso a uma pátria ancestral com milhares de anos. É um sentido profundo de pertencer a uma história longa e contínua, um sentimento de pertença histórica e espiritual que não pode ser reproduzido em nenhum outro lugar do mundo. Ficam pelos laços poderosos e inabaláveis da família e da comunidade. Num mundo que pode parecer cada vez mais fragmentado, a sociedade israelita oferece um sentido profundo de identidade coletiva e de apoio mútuo. É a sensação de pertencer a um lugar onde as pessoas partilham um destino comum, onde o bem-estar de cada um está profundamente entrelaçado com o bem-estar de todos. Ficam por uma qualidade de vida que não se mede em manchetes, mas no calor da ligação humana, na vivacidade da cultura, nos pequenos momentos cotidianos de alegria. Ficam pelo sentido de propósito partilhado, pela sensação de fazerem parte de um projeto dinâmico e contínuo, a construção de uma nação moderna sobre uma terra milenar. É uma vida vivida com intensidade e com significado. Uma vida raramente silenciosa ou simples, mas sempre profundamente sentida. É a sensação de ter raízes que mergulham fundo na terra, uma ligação a um lugar que é muito mais do que apenas um país. É, para eles, inequivocamente, o seu lar. A vida em Israel desenrola-se no espaço entre o antigo e o novo. É um lugar moldado pelos ecos da oração e pelo burburinho da inovação, pelo ritmo de tradições ancestrais e pelo passo incansável da modernidade. É uma terra de beleza profunda e de complexidade profunda, onde o peso do passado é companheiro constante de uma sociedade que olha sempre para o futuro. Aqui, a vida cotidiana não é uma narrativa simples, mas uma tapeçaria rica e intrincada, tecida com fios de fé, cultura, família e resiliência. É um testemunho da capacidade humana de construir um presente vibrante e dinâmico, numa terra que guarda a memória de milénios. Nos momentos discretos do cotidiano, na refeição partilhada, no mercado bulicioso, no pôr do sol tranquilo, encontra-se o espírito duradouro de um povo que vive uma vida moderna num lar antigo e profundamente estimado. E talvez, ao ouvir tudo isto, cada um de nós fica a pensar no que faria no lugar deles e no que, afinal, nos faz chamar a um lugar de casa.